Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estamos aqui hoje no espaço da criança da primeira Igreja Batista em Pavuna, no conhecido Espaço Verde, para muitos pequeninos, a Igreja Verde, diretamente deste espaço para abençoar sua vida, profetizando vitória para você, papai, vitória para você, mamãe, vitória para o vovô, vitória para o titinho, vitória para todas as crianças. E daqui nós queremos saudar a todos com a doce paz de Jesus. Vamos agora a uma música e voltamos logo com novidades para você. E quando nós cantarmos um coro bem fácil que diz: tem fogo na casa de Deus, você vai levantar suas duas mãozinhas e vai ministrar sobre o seu irmão. Tem fogo, isso, para um lado, para frente, para trás, você que manda. Tem fogo, aonde? Na casa de Deus tem fogo. Pode ficar mais bonito, hein? Tem fogo. Aprendeu? Mais uma vez comigo. Tem fogo. Tem fogo. Isso, fala a mãozinha assim. Ei. Tem fogo. Na casa de Deus. Na casa de Deus tem fogo. Mais uma vez tem fogo. Tem fogo. Agora você vai dizer assim: acende-me, Senhor. Assim, ó. Acende-me, acende-me, acende-me. Na, 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 na. Pra ti, Senhor. Sobre você. Acende-me, acende-me, acende-me. Na, 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 na. Pra ti, Senhor. Tá combinado? Tem fogo. E na hora do acende-me, você vai pedir que o Senhor acenda a chama do Espírito Santo sobre a sua vida, meu irmão. Aplauda o nome dele. Vamos celebrá-lo. Vamos! Oh! Quantos querem receber o fogo do Espírito aqui na glória a Deus? Aleluia! Vamos comigo? Tem fogo no altar, marcando este lugar. Oh, tem fogo no altar, marcando esse lugar. Aleluia. Eu sinto uma dor, limpando meu louvor. Oh, meu coração está queimando sem parar. Eu sinto teu calor, Senhor. Eu sinto teu calor. A chama alimenta. Levanta suas mãos e declara: tem fogo. Tem fogo sobre a tua vida. Tem fogo. Onde? Na casa de Deus. Fogo. Declara, declara. Tem fogo. Agora sobre a sua vida, pede pra ele. Acende-me, acende-me, acende-me. Na, 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 pra ti, Senhor. Sobre você. Acende-me. Na, 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 pra ti, Senhor. Vamos, tem fogo. Tem fogo no altar, marcando esse lugar. Eu sinto uma dor, a chama alimentar. Eu sinto limpando meu louvor. Meu coração está queimando sem parar. Aleluia. Eu sinto teu calor, a chama alimenta. Tem fogo sobre a sua vida. Tem fogo aqui.
acende-me, Senhor. Acende-me, acende-me, acende-me. Pra ti. Ele diz: acende-me, acende-me, acende-me. Na, 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 na. Oh, precisamos do teu fogo, Espírito de Deus. Estamos aqui hoje com o pastor Fernando Brandão, diretor executivo da nossa Junta de Missões Nacionais. Um homem de uma palavra fácil, um homem que respira missões por todos os poros. É um privilégio receber pastor Fernando Brandão aqui em nosso programa hoje, Profetizando Vitória. E gostaríamos que o irmão dissesse uma palavra aos nossos queridos telespectadores. Pastor Fernando Brandão, o que o irmão diria sobre missões nacionais neste tempo de Brasil grande? Pastor Teodomiro, é uma alegria muito grande estar no seu programa. Missões está no coração de Deus. Jesus foi missionário. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho como missionário para nos abençoar. E ele disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então a igreja do Senhor Jesus, ela é missionária na sua essência, na sua gênese, na sua origem. Então missões está no coração de Deus, missões a igreja vive todos os dias, porque a agenda da igreja tem que ser missionária. E o povo de Deus tem proclamado a palavra do Senhor, tem evangelizado, tem plantado igrejas, e a Junta de Missões Nacionais, com mais de 100 anos de existência, tem proclamado o evangelho nestes 4 cantos de Brasil. Atualmente temos projetos em várias regiões, região ribeirinha da Amazônia, semiárido nordestino, grandes centros, sul do Brasil, que é um dos nossos grandes desafios, e o Brasil é um país de oportunidade. E nesse tempo, nós temos que entender que a oportunidade no Brasil é de semeadura, porque é tempo de colheita. E isso temos nos aplicado e enviado muitos missionários para todo o Brasil. Hoje nós temos mais de 700 missionários sustentados pelas igrejas batistas brasileiras que estão trabalhando na evangelização do nosso Brasil. Um dos projetos que tem sido um destaque na mídia é o projeto Cristolândia, que trabalhamos para resgatar pessoas das cracolândias do nosso Brasil. E graças ao bom Deus, por uma ação poderosa do Espírito de Deus e da palavra do Senhor, vidas estão sendo transformadas poderosamente, retiradas das garras do diabo e servindo ao Senhor Jesus. O projeto Cristolândia tem sido de fato uma bênção na vida de muitas pessoas. Mas nós da Junta de Missões Nacionais temos trabalhado com uma visão multiplicadora, a visão de uma igreja multiplicadora que está focada em oração, evangelização e discipulado, formação de líderes e plantação de igrejas multiplicadoras, com uma visão também de compaixão. Então estamos trabalhando na evangelização e na multiplicação das igrejas, na plantação de igrejas. E eu queria conversar um pouco também com o irmão sobre o tema, a nova igreja e a igreja de Cristo. Pastor Fernando Brandão, quando pensamos em escrever sobre a nova igreja e a igreja de Cristo, é porque parece-nos que a igreja parou no tempo e no espaço, parou em algum lugar. Ela perdeu a sua visão missionária, assunto que o irmão domina tão bem, falou-nos de maneira tão clara, tão fácil, e eu tenho também, pastor Fernando Brandão, uma verdadeira paixão por evangelismo e missões, e parece que a igreja no tempo parou. E ela perdeu este viés, o viés da evangelização, perdeu o viés de missões, e ela está hoje mais voltada para si mesma, quando deveria voltar-se para as necessidades dos povos, para as coisas capitais e para a sua missão precípua, que é a evangelização do mundo. Eu gostaria que a gente voltasse um pouco mais nesse ponto, porque num dos capítulos do livro, o senhor diz que a nova igreja, a igreja atual, ela antropocentrizou-se. O que significa isso? Por que a igreja tomou esse caminho? Parece que a igreja hoje está muito voltada para o homem, para o ser humano.
quando ela deveria voltar-se mais para o Senhor, colocar o Senhor Jesus como eixo gravitacional, como aquele que é o Senhor da igreja. Na verdade, hoje, o homem tornou-se o Senhor da igreja, sentou no trono, tirou Jesus. E quando você hoje, pastor Fernando Brandão, olha para uma igreja, você não sabe se ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo ou se é a igreja de algum homem, de algum líder. E na perspectiva do livro, parece-me que o senhor aborda que ela perde a sua palavra profética, a sua visão profética, e aí a sua influência na sociedade, ela parece que enfraquece. Sem essa dúvida, perspectiva. É esta mesmo. Até porque Paulo, na sua teologia, em Romanos 8:19, ele diz assim: a ardente expectação da criação ou da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a igreja parece que não está respondendo mais aos clamores do homem, aos clamores do mundo, às angústias que hoje são tão gritantes. Então a igreja parece que passa por uma crise. Sim. Crise de identidade. É a crise de identidade, que eu trato também com uma certa particularidade no livro. Quais são esses principais pontos que têm mexido na identidade da igreja? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é, antes de tudo, mais do que tudo, uma igreja segundo a vontade do Senhor. Jesus fundou a igreja, Jesus organizou sua igreja, Jesus plantou a sua igreja como irmão, como diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, leva as igrejas e a liderança toda a plantar igrejas. Por quê? É a missão principal da igreja, é a luz que deve brilhar aqui, ali e acolá, em todos os quadrantes do Brasil. E eu fico muito à vontade para falar disso, porque já viajei muito esse Brasil, conheço muitos lugares onde está faltando a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus Cristo fundou. E se nós perdermos este viés, perdermos esta missão principal de que proclamar Jesus Cristo como Salvador único, evidentemente a igreja parece que fugiu da sua missão principal. Na sua opinião, então, ela corre o risco, nesse momento, de pender mais para o mundo do que para Cristo, perder a visão do reino. Sem dúvida, pastor. A visão do reino hoje, para muitos líderes, para muitas pessoas e para gente que hoje está até na mídia televisiva, não é mais a visão de Jesus. Jesus, apaixonadamente, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma missão transformadora. Transformadora. Quando ela chega, há mudanças. Sem dúvida, pastor. Se a igreja não mudar o mundo, não mudar o status quo do mundo contemporâneo, evidentemente ela perdeu o seu sabor, como sal que não salga mais, como luz que não brilha mais, como povo de Deus que não representa mais Deus. Esse paralelo que o senhor faz no livro, a nova igreja e a igreja de Cristo. Vamos falar um pouco da igreja de Cristo. Quais as principais características dessa igreja de Cristo vitoriosa, noiva do Senhor, que o irmão aborda neste livro e que precisam ser tratadas hoje como prioridade na agenda de reflexão da igreja? Pastor Fernando Brandão, a igreja de Cristo tem por dever, por natureza, por ser do Senhor Jesus, o Senhor Jesus como cabeça. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela é missionária. Missionária. A primeira igreja batista em Pavuna é uma igreja missionária. E tem que ser missionária, senão ela perde o seu sentido. Agora, pastor, essa perda da visão missionária, às vezes alguns líderes começam a viver para si mesmo, e não na perspectiva de Atos 1:8, na dimensão de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sim. A igreja não pode perder de vista o Senhor de quem ela é. E, evidentemente, ao tempo em que a igreja se volta para o Senhor dela, para o fundador dela, para aquilo que para ela é mais importante,
o outro campo, o campo do humanismo, o campo do social, ou daquilo que é para nós tão importante no contexto que nós vivemos, a igreja está também cuidando do homem. E cuidar do homem é dever da igreja. Até porque, na proporção que a igreja evangeliza, faz missões e coloca Deus no eixo, Deus no centro, Deus no trono, ela está tornando o homem mais homem, está evangelizando, está salvando, está libertando este homem. Um dos capítulos que eu vibrei no livro é o que o senhor aborda a santidade. Porque às vezes a igreja, alguns pregadores não têm coragem de abordar a santidade, falar de arrependimento, falar de pecado. Parece que está se pregando o evangelho água com açúcar, autoajuda. Não podemos desagradar. Fala um pouco para nós, pastor, sobre esta perspectiva, essa característica da igreja. Quando Josué conduzia o povo para atravessar o Rio Jordão, ele disse em desafio: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então a santidade é como um fio de ouro que atravessa toda a Bíblia. Falei do Velho Testamento, mas vamos para o Novo Testamento, onde Pedro diz claramente em sua primeira epístola, capítulo 1, versos 15 e 16: sede santo, porque eu, seu Deus, Senhor seu Deus, sou santo. Então a igreja precisa a todo instante santificar-se. E quanto aos líderes que perderam este norte da santidade, hoje estão voltando mais para um evangelho de autoestima, de autoajuda ou de coisa semelhante, quando na verdade a igreja precisa ser sal para salgar esta sociedade, ser luz para brilhar nestas trevas e ser santa como Deus é santo. Evangelho de Cristo e os outros evangelhos. O que o senhor quer dizer com isso no nosso livro? Pastor Fernando Brandão, o Evangelho de Cristo é único, não há outros, ainda que alguns apregoem ou se arvorem a pregoar outros evangelhos. Na verdade, não são outros evangelhos, como Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Maravilho-me que estejais passando tão depressa do Evangelho da graça de Deus, que vos salva da prosperidade. O senhor aborda alguma coisa no livro? Sem dúvida, pastor. Hoje há uma verdadeira obsessão por prosperidade. O pastor ou o líder ou a igreja que não falar em prosperidade, parece que ela está condenada ao fracasso. Todo mundo hoje quer prosperidade. Meu querido colega pastor Fernando Brandão, eu penso que prosperidade vem do Senhor, segundo Deus, é promessa de Deus, é profética a mensagem, toda Fernando Brandão, eu penso que prosperidade vem do Senhor, segundo Deus, é promessa de Deus, é profética a mensagem, todavia, diz Deuteronômio capítulo 28, versos 2 e 3 o seguinte: e estas bênçãos materiais te seguirão quando também tu te cuidares das coisas espirituais. Na página 68 do livro, o senhor fala sobre fé e ciência, que elas não se contradizem. O que o senhor aborda neste capítulo? Pastor Fernando, eu penso que ao longo dos séculos, dos milênios, a ciência sempre existiu. A ciência corrobora com a Bíblia. A ciência nunca se opõe à Bíblia. A ciência não contradiz a Bíblia. Até porque os maiores cientistas do mundo foram homens crentes tementes a Deus. O próprio Jó, um verdadeiro cientista. Moisés, um grande estadista, um grande líder, um cientista. Estes homens creram em Deus. E eu creio que a ciência verdadeira não se opõe à palavra de Deus. Até porque tenho aprendido e tenho também nos meus postulados colocado: um pouco de ciência afasta o homem de Deus, mas há muita ciência o aproxima de Deus. O Evangelho de Cristo tem poder, tem mensagem para esse Brasil todo, jovem, terceira idade, crianças, vivendo em tantas circunstâncias tão diferentes, pastor? Pastor Fernando, evidentemente que a única solução para mudar o homem é Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus. Ele muda a mente, é metanoia, mudança de mente, ele muda o coração.
trocando o coração do homem, dando ao homem um coração novo, como diz o profeta Ezequiel 36, 26. E para que nós tenhamos idosos com uma mentalidade nova, com uma vivência nova, com uma experiência nova, o Evangelho de Cristo é a solução. Para moços que estão vivendo hoje neste submundo das drogas, dos vícios, da violência, da promiscuidade sexual, este moço pode ser diferente, este moço pode ser transformado, este moço pode ser liberto, este moço pode viver uma outra realidade pelo Evangelho de Cristo Jesus. E muita gente está procurando e vindo atrás dos evangélicos, valorizando, e parece que há uma sinalização de que os evangélicos são importantes, e parece que a igreja está começando a namorar com esse poder, porque o poder verdadeiro que a igreja tem que buscar é o poder de Deus. E o irmão no livro sinaliza sobre isso, e eu acho que isso é perigoso, pastor. Fala um pouco para a gente sobre essas questões que são tão pertinentes no cenário da igreja hoje, no cenário Brasil. A igreja namorando com o poder secular. Há muitos líderes evangélicos, muitos pastores, homens de Deus que ontem vocacionados foram, pelo Senhor chamados foram, receberam imposição de mãos, mas hoje estão namorando, como bem disse o irmão, com o poder. Eles querem poder, quando na verdade Jesus Cristo disse para a sua igreja: recebereis poder do alto e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É um perigo o poder do homem, o poder do capital, o poder do prestígio social, o poder político em pessoas que foram chamadas um dia pelo Senhor. E eu temo que muitos resvalem os seus pés, percam de vista a sua missão principal, percam de vista a chamada do Senhor Jesus. Querido telespectador, eu não tenho dúvida que esse livro vai abençoar a sua vida. Primeiro porque ele vai levá-lo a algumas reflexões importantes no contexto da igreja em nossos dias. Não tenho dúvida que esse livro trará alguns insights que certamente levarão o irmão a refletir e a se posicionar, porque nós somos igreja do Senhor Jesus. Por isso eu quero recomendá-lo a não somente adquiri-lo, mas ler, refletir e se posicionar em relação a esses temas, porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem um papel muito importante no nosso Brasil. Meu querido pastor Teodomiro, parabéns pela coragem em lançar este livro e tratar desses temas, especialmente neste momento que a igreja evangélica brasileira está vivendo. Eu acho que o momento é mais do que oportuno para esse lançamento. Mas quando será? Eu já tenho o meu, já li, e quando os nossos irmãos, irmãs e líderes de todo o Brasil terão acesso a esse maravilhoso livro? No dia 4, primeiro domingo de agosto, pela manhã e à noite, às 9h19, nós estaremos na primeira Igreja Batista em Pavuna, aqui da igreja, lançando este livro que é, sem dúvida, um tanto revolucionário, um pouco polêmico, mas é um livro que vai ajudar muito aos pastores, à liderança batista do Brasil e a todos os líderes evangélicos que querem hoje afastar-se deste evangelho fácil, deste evangelho insosso, deste evangelho salobre, deste evangelho que não transforma nada, para o evangelho de Cristo Jesus. É a igreja de Jesus. Evidentemente, nós estamos apresentando o livro que hoje pode ser adquirido no dia 4 de agosto, primeiro domingo, pela manhã à noite, em nossa igreja, quando do grande lançamento que vai ajudar a milhares e milhares de pessoas. Obrigado pela oportunidade de estar no seu programa. Pastor Fernando Brandão, eu quero lhe agradecer carinhosamente, em nome da primeira Igreja Batista em Pavuna e de todos os seus ministérios, a maneira carinhosa, simpatética com que o irmão atendeu-me nesta ocasião, gravando para milhares e milhares de pessoas sobre o lançamento do livro A Nova Igreja
e a Igreja de Cristo Jesus. Esperamos que este livro seja uma bênção para a Junta de Missões Nacionais, para os obreiros de missões nacionais e para todo o povo batista e para este Brasil batista, que é sem dúvida um Brasil de missões. Com certeza. Primeira Igreja Batista em Pavuna, no Rio de Janeiro. Participe da nossa programação e seja uma bênção. Domingo, 8 da manhã, Escola Dominical. 9 e 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Não esqueça de trazerem os pequeninos, porque aqui eles têm um cantinho especial para aprenderem a Palavra de Deus. Primeira Igreja Batista em Pavuna. Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800 Pavuna, Rio de Janeiro. Esperamos por você! Ao encerrarmos o programa de hoje, queremos convidar você para estar conosco no próximo domingo de manhã, primeiro domingo do mês de agosto, dia 4, quando estaremos celebrando o grande memorial, a Ceia do Senhor. Você é nosso convidado. Venha e traga todos os seus parentes, familiares e tantos quanto lhes são muito caros para a Primeira Igreja Batista em Pavuna. Você será muito bem-vindo e nós esperamos você no próximo domingo de manhã. E também, naquela manhã, estaremos lançando o livro A Nova Igreja e a Igreja de Cristo. Vai ser um momento muito especial com o autógrafo do autor e eu espero você, meu querido. Mas se você não puder estar de manhã às 9 horas, venha à noite às 19 horas, quando nós também estaremos neste grande momento, neste grande evento, lançamento do livro A Nova Igreja e a Igreja de Cristo. E não se esqueça, domingo próximo nós estaremos aqui neste mesmo horário e por esta mesma emissora, profetizando vitória para você.